Nosso tempo começa agora. No estúdio, Carolina Coró. Saúde os telespectadores da Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após ataques da Rússia na região de Donetsk. Nas últimas 24 horas, as tropas russas bombardearam 3 distritos da região. A informação foi divulgada pelo chefe da administração militar, Vadim Filashkin. Carros e casas residenciais foram danificados. Também foram danificados objetos de infraestrutura, armazéns, lojas e um centro comercial. As tropas russas atacaram os bombeiros na região de Dnipropetrovsk enquanto eles eliminavam as consequências do bombardeio noturno. Um caminhão de bombeiros foi destruído e outros 2 ficaram gravemente danificados. A equipe não sofreu ferimentos. Bombeiros também foram atingidos por bombardeios russos na região de Kharkiv. Eles chegaram ao local após o ataque da Rússia ao setor residencial, onde uma casa particular pegou fogo. 3 civis ficaram feridos e depois o agressor atacou deliberadamente com um drone o caminhão dos bombeiros. Os especialistas não se feriram, pois conseguiram se abrigar a tempo, mas o caminhão dos bombeiros foi destruído. Durante a noite, Kharkiv voltou a ser alvo do exército russo. O prefeito Igor Terekov informou que um Shahed atingiu um dos bairros. Não há informações sobre vítimas. Enquanto isso, os bombeiros continuam removendo os escombros após o ataque russo de 7 de março. Conseguiram resgatar os corpos de 11 pessoas que morreram. Outras 26 pessoas, entre elas crianças, ficaram feridas. Lembro que, na véspera, os russos atingiram um prédio residencial, supostamente com um míssil Sbel-30. Uma das entradas do prédio foi completamente destruída. O dia 9 de março foi declarado dia de luto em Kharkiv. Uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas em consequência dos ataques russos na região de Sumy. Nas últimas 24 horas, as tropas russas bombardearam 41 localidades da região. O inimigo utilizou bombas aéreas guiadas, drones de ataque, drones FPV, artilharia e morteiros. Carro de passeio e uma casa residencial particular foram danificados. Durante a noite, a Rússia lançou 2 mísseis balísticos Iskander-M e 117 drones de ataque contra a Ucrânia. Isso foi informado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. O inimigo utilizou drones de vários tipos, entre eles Shahed, Gerbera e Italmas. Cerca de 70 dos drones lançados eram Shaheds. Segundo dados preliminares, as forças de defesa antiaérea destruíram ou neutralizaram 98 drones russos. O trabalho de combate da defesa antiaérea foi realizado no norte, sul e leste do país. Quase 1.750 drones de ataque, mais de 1.500 bombas aéreas guiadas e 39 mísseis foram usados pela Rússia contra os ucranianos só nesta semana. Esses números foram divulgados pelo presidente Volodymyr Zelensky. A infraestrutura civil, o setor de energia e residências foram alvos dos ataques do agressor. A maioria dos alvos russos, os soldados ucranianos conseguiram neutralizar. No entanto, é preciso mais proteção. Foi o que destacou o chefe de Estado. Antes de tudo, trata-se de mísseis de defesa aérea, e por isso as contribuições e entregas no âmbito do programa Pearl são fundamentais. Agradeço a todos que continuam apoiando. É preciso continuar reforçando as sanções contra a Rússia e seus cúmplices. Tudo o que ajuda a Federação Russa a financiar e prolongar esta guerra deve ser bloqueado. Hoje mesmo haverá negociações com parceiros europeus sobre cada um desses pontos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Telegram. O comando russo enviou unidades de elite das tropas aerotransportadas e da infantaria naval para o setor sul da frente. Isso foi informado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. E, segundo os analistas, parte das unidades do exército russo foi retirada das regiões orientais da Ucrânia e transferida para o sul após a intensificação das ações do exército ucraniano nas direções de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. A organização observa que essa tática já foi utilizada anteriormente. O comando russo enviou repetidamente sua infantaria naval para direções prioritárias em resposta aos contra-ataques ucranianos. Em particular, tais movimentações foram registradas durante as operações militares na direção de Kursk em agosto de 2024, assim como na região de Dobropolha em setembro de 2025. O Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia registrou 121 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas. A situação mais tensa permanece na direção de Pokrovsk. Lá ocorreram 20 confrontos. Na direção de Konstantinóvka, o exército russo atacou as posições dos defensores da Ucrânia 15 vezes.
Foram registradas ainda 12 ofensivas nos setores de Guliáipole e Zoviansk da linha de frente. Na noite de 8 de março, os partisãos do grupo Atis destruíram uma locomotiva elétrica principal em Briansk, na Rússia. Nem a segurança reforçada, nem as novas medidas de proteção no local conseguiram impedir o sucesso da operação. Anteriormente, no mesmo depósito, os partisãs já haviam realizado um ato de sabotagem. O entroncamento ferroviário de Bryansk continua sendo de importância crítica para o abastecimento do agrupamento de tropas russas norte. A destruição da locomotiva elétrica foi um golpe na logística do inimigo e dificultou o fornecimento de munições para a linha de frente. Militares ucranianos destruíram uma peça de artilharia autopropulsada norte-coreana Koksan, que estava sendo utilizada pelo exército russo. Esse sistema, com calibre de 170 milímetros, é capaz de disparar a uma distância de até 60 quilômetros e é um dos mais de longo alcance na linha de frente. A AP Koksan está sendo usada pela Rússia para compensar as perdas de sua própria artilharia, inclusive devido ao desgaste dos canhões autopropulsados Pion. No fronte, esses equipamentos são alvos relativamente raros. 930 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa da Ucrânia nas últimas 24 horas. As perdas totais do exército russo já ultrapassaram 1.273.000 pessoas. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia destruíram 5 tanques, 6 veículos blindados, 55 sistemas de artilharia, 3 lançadores múltiplos de foguetes, além de quase 290 unidades de veículos automotivos e equipamentos especiais do inimigo. A demanda por drones interceptadores ucranianos cresce a cada dia, não só na Ucrânia, mas também no mundo todo. Países do Oriente Médio e do Golfo Pérsico estão interessados em adquiri-los. Essa informação já foi compartilhada com a BBC por um representante de um dos maiores fabricantes ucranianos de drones interceptadores. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também declarou que os Estados Unidos solicitaram apoio para a defesa contra os drones Shahed iranianos no Oriente Médio. Como a experiência ucraniana em guerra moderna pode ajudar os aliados? Confere em nossa reportagem. É assim que os operadores ucranianos de drones atuam em condições de combate. Esses grupos são chamados de defesa antiaérea leve, pois são os primeiros a detectar os drones inimigos e abatê-los com drones interceptadores. Nossa unidade já abateu mais de 1.000 alvos. Literalmente 2 semanas atrás, abatemos nosso 1000º Shahed. Em fevereiro, os drones interceptadores ucranianos realizaram quase 6.500 missões e destruíram mais de 1.500 drones russos de diferentes tipos. E em Kiev e arredores, durante o mês de fevereiro, a participação desses drones interceptadores na destruição de Shaheds foi superior a 70%, informou o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi. Agora, os fabricantes ucranianos estão trabalhando para aumentar a eficiência do uso de diferentes modelos de drones interceptadores. Ou seja, é uma guerra de engenheiros e todo dia alguma coisa muda. Quem não consegue se adaptar, morre. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, neste inverno a Rússia lançou 19.000 drones de ataque do tipo Shahed contra a Ucrânia, a maioria dos quais foi abatida. Em 4 anos de invasão russa, a Ucrânia desenvolveu métodos relativamente baratos para destruir ameaças aéreas russas. Depois que o EU e Israel iniciaram uma campanha militar no Irã, e Teherã respondeu lançando centenas de mísseis e drones contra países do Golfo Pérsico, os EU passaram a demonstrar interesse nos drones interceptadores ucranianos. Recebemos um pedido dos Estados Unidos para apoio específico na defesa contra Shaheds no Oriente Médio. Ordenei que fossem fornecidos os meios necessários e garantida a presença de especialistas ucranianos que possam assegurar a segurança exigida. A Ucrânia está ajudando parceiros que contribuem para a nossa segurança e para a proteção das vidas do nosso povo. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Os países do Golfo Pérsico conseguiram repelir a maioria desses ataques graças aos sistemas americanos Patriot com mísseis PAC-3, escreve a Reuters. Para comparação, um míssil desses custa mais de 13 milhões e meio de dólares, enquanto um drone Shahed é avaliado em cerca de 30 mil dólares. E isso é incomparável na guerra moderna. Por isso, hoje é justamente a Ucrânia que pode compartilhar sua experiência no uso de drones com os parceiros, já que foram os ucranianos que aprenderam a utilizá-los de forma eficaz por causa da guerra.
Como ficou claro, nem mesmo o armamento mais moderno garante que você possa se proteger de algo aparentemente simples, mas tão problemático, como esses mesmos Shaheeds ou Gerans, cujos destroços já foram encontrados, inclusive, em vários países do Oriente Médio. Ou seja, agora surge a questão: quem está fornecendo esse armamento para quem hoje em dia? Se a Rússia fornecendo para o Irã, ou se o Irã estava fabricando esses Gerans lá para a Federação Russa. Mas essa é outra questão, embora não menos importante. Hoje a Ucrânia realmente pode, e acento agudo, acento agudo e acento agudo, oferecer em primeiro lugar sua experiência e em segundo lugar, eu acho que a nossa indústria, a nossa variedade de drones e de empresas que os produzem é tão grande que de fato, provavelmente qualquer país do mundo pode simplesmente invejar isso. No final de fevereiro, os fabricantes ucranianos de drones apresentaram uma nova geração de veículos aéreos e terrestres não tripulados. Dizem que eles são criados levando em conta os desejos e recomendações dos militares. Como resultado, produzem aqueles produtos que são relevantes no campo de batalha agora e que continuarão sendo relevantes nos próximos 6 meses ou um ano. Temos muitos planos em relação aos interceptadores. No momento, estamos implementando visão computacional neles, para que os pilotos possam travar o alvo a uma distância de algumas centenas de metros e, em seguida, mesmo tirando as mãos do controle remoto, ainda consigam atingir o alvo. E, claro, a automação é nosso objetivo para o futuro. Atualmente, estamos trabalhando na automação do próprio interceptador, para praticamente eliminar o controle manual. A Associação Nacional da Indústria de Defesa da Ucrânia afirma que o interesse extremamente alto pelas armas ucranianas já existia antes mesmo do início da campanha militar dos Estados Unidos no Irã. Em particular, isso ficou evidente na Feira Internacional de Armamentos, que aconteceu no início de fevereiro na Arábia Saudita. Os produtos dos fabricantes ucranianos também foram apresentados lá. Manter esse interesse e incentivar esses países à cooperação comercial até que a questão política da exportação seja resolvida. Isso também é necessário para a cooperação no pós-guerra. O interesse pelas armas ucranianas está elevado agora em todo o mundo e também naquela região. Sergei Vysotsky, vice-presidente da Associação Nacional da Indústria de Defesa da Ucrânia, em entrevista à BBC. Nessa posição, militares da 117ª Brigada de Reconhecimento de Tropas estão preparando drones interceptores de alta velocidade de novo tipo para lançamento. Mas me diga uma coisa, por que o Hospital Clínico Central? O que você acha disso? E fogos de artifício. Este é o Salute, um interceptor multirotor. Que pinha aqui? 4 motores e meio quilo de explosivos na proa do drone. Bom, com esses aqui eles trabalham contra Shaheeds, principalmente Shaheeds e Gerans. Nesses últimos anos, a Ucrânia, acento agudo, acento agudo, acento agudo, por um lado, desenvolveu uma quantidade bastante grande de sistemas diversos para proteger o espaço aéreo, em primeiro lugar, acento agudo, e esses sistemas são significativamente mais baratos do que as soluções ocidentais. Então, em segundo lugar, estamos falando basicamente da chamada tática de uso. Isso é algo que nenhum outro país, exceto a Ucrânia, possui hoje. Essa é precisamente a tática de usar esses sistemas de forma eficaz para neutralizar ataques massivos de drones de longo alcance. Segundo o especialista, os drones ucranianos são capazes de alterar seriamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E num futuro próximo, a Ucrânia poderá entrar no mercado global de tecnologia militar. Natália Guzok, para o canal Freedom. Vamos discutir o tema com mais detalhes. Já estou pronta para apresentá-la. O primeiro grupo de ucranianos está indo para o Oriente Médio. Especialistas vão treinar países do Golfo Pérsico a derrubar drones. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante um encontro com o primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten. A Holanda tem sido parceira da Ucrânia literalmente desde os primeiros dias da invasão em grande escala. O governo do país destina pelo menos 3 bilhões de euros por ano para ajudar a Ucrânia. Além disso, a Holanda investe no programa PEL, que permite a compra de mísseis para a defesa aérea ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky informou a Rob Jetten sobre a necessidade de radares adicionais.
A Ucrânia e a Holanda estão desenvolvendo ativamente a produção conjunta, cujo principal foco passou a ser a fabricação de veículos aéreos não tripulados pelo programa Build with Ukraine. Durante o encontro, foi alcançado um acordo para ampliar a produção conjunta de armas, conforme destacou Volodymyr Zelensky. Nós já começamos a produção de armas e, com certeza, continuaremos esse trabalho conjunto. Discutimos esse assunto de forma detalhada durante a reunião. São investimentos, possivelmente licenças, volumes de produção, tudo que hoje é prioritário. Temos a intenção de ampliar a produção de drones. Isso será feito graças à cooperação entre empresas da Holanda e da Ucrânia, para que seja possível abastecer tanto a linha de frente quanto a Europa como um todo. Além disso, o presidente me informou sobre a demanda por treinamento de pessoal e pelos estoques necessários de armamentos. Vamos cuidar disso assim que eu voltar para a Holanda. Antes da reunião oficial, o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, prestaram homenagem aos defensores e defensoras ucranianos caídos junto ao Muro da Memória. No gabinete do presidente, foi destacado que o primeiro-ministro holandês veio a Kiev pela primeira vez desde que assumiu o cargo há algumas semanas. Lembro que, no dia 23 de fevereiro, o rei da Holanda aprovou a nova composição do governo, liderado pelo Rob Jetten, de 38 anos. Ele se tornou o primeiro-ministro mais jovem da história do país. Na próxima semana, a Ucrânia vai se dedicar a trabalhar com os parceiros europeus para destravar decisões sobre sanções contra a Rússia e discutir um pacote de ajuda de 90 bilhões de euros. Foi o que disse o presidente Volodymyr Zelensky. Na véspera, ele coordenou posições sobre essas questões com o presidente da França, Emmanuel Macron. Zelensky também agradeceu aos países que contribuem para o programa Pearl, pois o apoio deles permite que a Ucrânia compre mísseis americanos para a defesa aérea, especialmente para o sistema Patriot. Obrigado ao Emmanuel, obrigado aos outros líderes que entendem todo o nível de perigo e não brincam com o destino das pessoas. Até agora, não houve nenhum progresso em relação ao 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, por causa desta guerra. Não há avanços no pacote de ajuda para a Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros. Embora a Europa reconheça que isso é vital para nós, mesmo assim o bloqueio ao pacote continua. Coordenamos nossas posições com o Emmanuel sobre esse assunto e, nos próximos dias, praticamente toda a próxima semana será dedicada ao trabalho conjunto com os europeus para que as decisões necessárias para proteger a Ucrânia realmente entrem em vigor. Agradeço também a cada líder, a todos os países que se lembram do programa Pearl, que nos permite comprar mísseis americanos para a defesa aérea, para o Patriot. A Ucrânia, até o momento, não registra nenhum impacto negativo da situação no Oriente Médio sobre o fornecimento de armas americanas pelo programa Pearl. Isso foi informado pela embaixadora da Ucrânia na OTAN, Alena Getmanchuk. Ao mesmo tempo, ela destacou a importância das contribuições pontuais dos países, graças às quais, na verdade, são pagos os armamentos provenientes dos estoques dos Estados Unidos da América. Até agora, não registramos mudanças ou atrasos nas entregas pelo programa Pearl em razão dos acontecimentos no Oriente Médio. Também não observamos impacto na implementação das decisões do Grupo Ramstein sobre recursos adicionais de defesa aérea provenientes dos estoques dos parceiros. Tudo está em andamento. Alena Getmanchuk, embaixadora da Ucrânia na OTAN. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.